Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio Irene Pacheco Machado, do texto Jesus, Esperança e Paz para a Terra, no capítulo 25, na segunda parte. Quando estávamos preparando-nos para voltar ao plano espiritual, fomos chamados ao socorro. Ocorrera um desastre e várias pessoas se encontravam queimadas. Rumamos para o local onde encontramos muitos ainda com vida. Gritos e gemidos eram um lamento de desespero. Corremos, dando socorro um a um. Segurei Esmeralda em meus braços, tentando aliviar-lhe as dores da queimadura. Ela não suportou, dando o último suspiro. Eu lhe segurava o corpo físico quando ela foi se desprendendo, entrando em agonia. Os corpos se separaram. Pensei, o que faço? Não sou técnico para desatar o cordão fluídico, mas Lívio, de uma das equipes do desencarne, aproximou-se e o fez com muita perícia, e eu me vi não mais com o corpo físico, mas com o corpo perispiritual de Esmeralda desmaiada em meus braços. Logo providenciei o seu socorro no comboio. Esmeralda tinha uns 40 anos, senti por ela grande ternura, mesmo percebendo algo estranho em sua aura. Vi-a deitada no comboio, onde queridos amigos lhe prestavam auxílio, e continuamos o socorro. Volto a dizer, não sei como o encarnado ainda é possuidor de tanto orgulho. Todos terão de deixar o corpo físico e ninguém está preparado para esse momento. A bagagem de muitos está pesada de egoísmo, vaidade, falta de caráter e orgulho, e no momento exato da chamada morte, defrontam com o desespero. Naquele humilde lugar, as pessoas socorridas eram levadas de acordo com o seu campo vibratório. Feliz fiquei ao saber que Esmeralda não seria conduzida para o Vale do Sofrimento. Vocês irão perguntar, Vale do Sofrimento mesmo já tendo sido socorrida? Sim, meus irmãos, a cada um é dado de acordo com as suas obras. Muitos ali eram assassinos, estupradores, enfim, pessoas bastante cruéis. Como na Terra, até o pior assassino é tratado em um hospital. No plano espiritual também. Na hora do socorro não são contados os nossos erros. Depois sim, como é que o pior assassino pode ficar ao lado de espíritos bons. Eles são socorridos e levados para o lugar que mais se assemelha aos seus fluidos magnéticos e à sua casa mental. Em cada vale existe uma casa transitória. Digo sempre que é o céu ao lado do inferno. Notem bem, esses locais de socorro estão os mais sublimes espíritos abnegados e bons que já podiam estar onde só houvesse luz, mas estão clareando as consciências doentes e desesperadas. Ainda olhei os comboios, parecem os ônibus no plano físico. Cada comboio ia levando para um lugar específico os acidentados. Quando andava por entre os escombros, deparei com um jovem de 15 anos que gritava muito, tendo na cintura... depois eu vou fazer isso, que aqui já é um outro caso. Ele embola o meio de campo, aí a gente se perde, né? São vários casos que ele quer relatar ao mesmo tempo e eu, pelo menos, não aguento. Meu tic-tac não acompanha. Então, vamos lá. Esse caso da Esmeralda aqui, ela tá dentro de um ônibus onde pega fogo, uma série de pessoas, né, estão morrendo. E o Luiz Sérgio, junto com essa equipe que ajuda no desencarne, vai até o local para poder socorrer. E aí vem aquela questão, socorrer uma pessoa que é ruim. Os próprios espíritos falaram, quem estava naquele ônibus, que é um desencarne coletivo, né, através da dor, do sofrimento, de ver o corpo se queimar, eram pessoas que causavam maldade. Não especificou se era nessa mesma vida deles ou se em outra, mas de qualquer jeito nós sabemos que quando é o acerto de contas não tem como fugir. Todos nós vamos ter o nosso dia de acerto de conta. Seja ele as prestações, ou seja de uma vez, quando a gente começa a se recusar a pagar as prestações. Por isso que a gente reencarna, que é para pagar as prestações, né? A gente vem às vezes doente, vem com pessoas difíceis, vem com situações que nos colocam muitas das vezes em desequilíbrio, que a gente tem que se transformar mediante as situações duras e doloridas que se apresentam para a gente. Essa passagem de pouquinho em pouquinho pagar o que se deve, as pessoas querem. Chega no plano espiritual, pedem, pelo amor de Deus, que a gente possa reencarnar nessas situações. Mas quando chega nela, sucumbe.
não aguenta, fica depressivo, fica utilizando subterfúgio, droga, bebida, fica utilizando o vitimismo, né, o narcisismo. Então, assim, as pessoas acabam sucumbindo às suas tarefas, às suas oportunidades, e aí vem o checkmate, né? Vem aquele momento assim que Deus fala, bom, já tentamos de tudo e de todos, não deu jeito, então agora você vai ter que ir ali pela dor, não foi pelo amor, vai pela dor. Ainda que a prestação seja dolorida, ela é menos dolorida do que um checkmate como esse. Né? Você sentir na sua pele fogo ou qualquer outro ato violento, né, que cause essa dor física extraordinária que o ser humano dificilmente consegue suportar. E aquele momento corroendo, né, que nem eu estava vendo um vídeo ontem, né, as 13 almas é 13 ou 11, eu acho que é 13 almas do Joelma, né? Então, no cemitério são 13 pessoas que não foram identificadas e aí lá no cemitério consta como 13 almas. Então, eles fizeram um túmulo dessas 13 pessoas igualzinho. E eu não sei quem vai lá e coloca um copo d'água em cima do túmulo junto com um pedaço de pão, né? E leite a essas pessoas. Gente, quem tá indo lá colocar água no túmulo desses 13 desencarnados, querem que eles sofram pro resto da eternidade, porque já pensou, cada vez que alguém chega lá e fica orando pelo desencarnado, e colocando um copo d'água, um copo de leite, um pedaço de pão, do tipo assim, olha, o leite é para tirar a intoxicação da fumaça, o pão é para alimentar e a água é para amenizar a dor do físico, o físico já não está mais ali. Aqueles espíritos não precisam mais disso, mas a gente respeita a boa vontade de quem está fazendo, mas quem está fazendo está chamando esses espíritos de volta para a cova. Eles já espiaram, eles já passaram por uma situação do checkmate. Você morrer queimado significa que está ali limpando o teu perispírito de uma forma bruta, porque você precisava passar por aquilo, porque já teve outras oportunidades que você não limpou. O fogo é limpeza, né? Por isso que tem aquela doença hanseníase, ela é uma queimadura no corpo todo, né? Tem um outro que é fogo selvagem, né? Essas doenças degenerativas, eu tenho doença degenerativa, é aquele momento do checkmate, é o momento de você, vamos acelerar, passou da hora, entendeu? Vamos limpar o restinho que tá faltando aí, porque senão não cabe mais, o pote tem que esvaziar para encher de novo, e se de preferência Deus não quer que a gente encha de novo. Porque quando a gente está enchendo com coisas ruins, vem Deus e faz uma limpeza. E essa limpeza, muitas das vezes, é dolorida. Porque ele já mostrou de todas as formas não ser dolorido. Mas a gente não aceita. A gente tem orgulho, tem o egoísmo, tem a vaidade, tem a inveja, tem uma série de sentimentos que impedem a gente dar o próximo passo. E aí vem aquele empurrão. O empurrão dói, né? Não tem como. Aí é que tá a pergunta que fizeram aqui, né? Eles vão ser socorridos mesmo assim? Esses espíritos que são mais difíceis, que são mais brutos, que são mais endurecidos, eles já não vão direto pro umbral? Já não vai direto para lugares sofredores? Não, nem sempre. Cada caso é um caso. Tem aqueles que podem sim passar pelo hospital, assim como aqui. Aqui, o pior, né? Aqui quando a gente está num hospital público, o marginal que foi lá, trocou tiro, matou um inocente, ele não, no hospital ele tem prioridade, ele ainda passa primeiro do que o outro que paga os seus devidos impostos. Porque a benevolência é para todos. O socorro é para todos, não importa se o cara é um ladrão de galinha, se o cara é um estuprador, se o cara é um matador ou se o cara é um pai de família. Nós é que vivemos numa sociedade com valores assim distorcidos, mas no plano espiritual não, cada um de acordo com a sua obra. Então, por mais que o cara seja um criminoso, um cara violento, um cara endurecido, no plano espiritual, os amigos espirituais, eles socorrem. Aí, mas socorreu e o cara tá ali, não modificou nada nesse processo. Então agora que você já tá melhor, você vai para tal lugar.
E aí aquele lugar é de acordo com a sua irradiação mental, sua irradiação de sentimentos, né? As suas afinidades espirituais. É isso que muitos não conseguem entender. Acham que morreu, ou vai para o céu ou vai para o inferno, né? Só tem dois lugares, um lugar bom e um lugar ruim. Não, os hospitais, eles existem em todos os lugares. Nosso lar faz parte do umbral. Para vocês terem uma ideia, a gente já leu, já assistiu a obra do Nosso Lar e a gente imagina que é o céu, porque é a coisa mais linda do mundo. Todo mundo quer ir para o Nosso Lar. Nosso lar fica dentro do umbral. Tanto é que na Segunda Guerra eles iam lá buscar os desencarnados que estavam no movimento de luta, de terror, de ódio, de sentimentos ruins. Eles buscavam todos aqueles irmãozinhos e traziam para o nosso lar para o tratamento. Passou o tratamento, cada qual vai para onde merece, de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com as suas escolhas, as suas afinidades espirituais. Tanto é que tem no Nosso Lar 2, né, os mensageiros, acho que é no 2, às vezes o tic-teco falha. Não, é no primeiro, né, que tem aquela moça que ela queria voltar pro noivo dela, o pensamento dela, o sentimento dela era tanto, né, ligado àquele noivo, aquela obsessão de ter aquela pessoa, ela foi e se deu mal. Porque o pensamento dela foi, os espíritos não seguraram ela. Ninguém fica ali obrigado, só vai pro tratamento. Então, hospitais, escolas, assistência, tem aquela parte lá do Nosso Lar que mostra que é a parte de correspondência. Todos esses setores existem dentro do umbral. Aí aqueles que não querem ficar nesses setores, aqueles que não estão prontos para ficar nesses setores, eles acabam sendo removidos. E aí eles vão para onde eles querem. Se eles querem droga, eles vão para um lugar onde tem droga, que é o umbral mais pesado. Aqui na Terra a gente não tem bairros mais civilizados, bairros mais perigosos, e cada qual vai no bairro que quer, vai visitar o bairro que quer, não é isso? Então, no plano espiritual não é muito diferente. O socorro, ele sempre vai ser dado às pessoas, porque Deus é benevolente demais e misericordioso. Agora, a questão é se você vai aproveitar o socorro. E muitos de nós não sabemos nem pedir esse socorro, nós não sabemos nem fazer por merecer esse socorro, porque ainda continuamos naquela, achando que nós somos o rei da cocada preta, que de qualquer forma Deus vai fazer tudo por nós, e que nós não precisamos fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a lição de casa, a gente vai penar muito, gente. Toda vez que eu faço as leituras que elas chamam a atenção para a reforma íntima, eu vejo o quanto isso é grave, se a gente não levar a sério. Não é uma questão só de religião, de acreditar ou não acreditar, é fato. Eu que sou Santo Tomé, para eu falar que é fato, é porque eu já vi, é porque eu já senti, é porque eu estou tendo provas de que se a gente não mudar, as coisas em volta realmente não mudam. E a tristeza, a solidão, aquela questão de viver triste, solitário, depressivo, é uma questão de escolha, sim. O ser humano precisa entender que tudo está dentro dele. Ele pode mudar tudo, o tempo todo. A gente tem oportunidade o tempo todo. Eu fiquei de molho, eu trabalhei 3 dias aqui em casa pintando parede, né? Olha que exemplo tosco que eu vou dar. Sabendo que eu não posso me esforçar muito. Mas aí eu fui de teimosa. Falei, não, eu vou pintar essa parede aqui, eu preciso dar um jeito nela. E fui pintar a parede 3 dias. E eu sentindo já o corpo pedindo, senta, sossega. E eu falei, não, mas eu vou terminar a parede. Parede é matéria, eu não vou levar ela no meu caixão. Mas o meu corpo pedindo, Patrícia, senta, Patrícia, sossega. Eu começava aqui em torno de umas 4 da tarde, parava umas 9 da noite. É muito tempo para quem não tem uma saúde legal. E eu fui e terminei. É uma questão do quê? De embelezar minha casa, de deixar ela bonita, ou uma questão de orgulho? Senti, sábado e domingo eu fiquei de molho, deitada sem querer, porque eu não gosto de ficar deitada durante o dia. Fui obrigada a ficar. E hoje eu vou fazer as leituras voando, e adivinha o que eu vou fazer? Deitada de novo, de molho. Porque são 3 dias que eu abusei por orgulho, para ficar agora uns bons dias, sabe Deus quanto tempo, para restabelecer de fato a minha saúde. Então nós teimamos muito, nós sabemos os nossos limites,
mas nós teimamos, nós levamos até o fio, né, do tipo assim, aqui já não tem mais para onde ir. A gente chega até o limite e passa um pouquinho dele. Então, tá aqui uma pessoa teimosa que tá falando para vocês, sentindo na própria pele, que quando bate essa questão do orgulho, eu vou fazer, eu dou conta, e eu consigo, e sou eu e eu, a gente pena. E aí vem os limites e mostra pra você, não é assim que funciona. E eu tô falando pra vocês e vocês devem estar observando meu óculos, ó. Eu falando e sentindo isso. Então eu tô provando pra vocês que aquilo que eu tô falando é verdade. Isso daqui não é só calor, isso aqui não é menopausa, isso daqui é energia. À medida que a gente começa a ter consciência das coisas erradas que a gente faz, a energia da gente muda. E eu tô tendo isso através dos estudos, essa consciência. Só que ainda tô longe de mudar, né? Mas eu tô chegando lá. Eu tô começando a perceber essas situações. Então, por isso que é tão importante essas leituras, esses estudos. Não é uma questão só de ler e falar e falar. Não, é uma questão de ler, falar, internalizar e depois praticar. Porque é isso aí. A gente vai ser chamado a qualquer momento para voltar para a pátria espiritual, para o nosso lugar verdadeiro. E como é que nós vamos, gente? O que nós vamos estar carregando nessa mala aí? Orgulho? Inveja? Ódio? Mágoa? Depressão? Tristeza? Solidão? Ou a gente vai estar levando daqui ensinamentos? Olha, tudo que eu passei não foi fácil, mas valeu a pena.